Gênesis 21, do verso 14 a 21. Eu lerei na minha Bíblia, os irmãos acompanharão nas suas. E o tema da palavra que hoje eu quero compartilhar com os amados é: o que fazer quando a situação parece irreversível? O que fazer quando a situação parece não ter mais solução? O que fazer quando tudo parece complexo demais e não tem para onde correr? Quando você acha que não tem mais o que fazer, porque não há solução. O que fazer quando a situação parece irreversível? Gênesis 21, verso 14 a 21, diz assim, irmãos: na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água, entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. E quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, a distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que a aflige, Agar? Não tenha medo, Deus ouviu o menino chorar, lá onde você o deixou. Levante o menino, tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto, tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã, e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Amém? Personagem que nós queremos colocar em destaque aqui é a personagem Agar, uma egípcia que trabalhava como serva na casa de Abraão. Isso já era uma situação bastante privilegiada, porque Abraão é o nosso pai na fé. É um homem que tinha temor de Deus, então pressupomos que ele era um bom patrão, um homem justo, um homem que tratava aqueles a quem trabalhava com ele de uma forma respeitosa. É um homem que tratava certamente com justiça aqueles que estavam servindo-lhe. Então Agar é privilegiada porque trabalha na casa de um homem de Deus e que desfruta da bênção do Senhor. Mas não somente ela tem esse privilégio, ela trabalha na casa do Abraão, de maneira que tem com a sua senhora, a esposa do Abraão, Sara, uma certa proximidade. A evidência disso é que quando Sara, convicta de que não teria condições de gerar filhos para Abraão, para ser herdeiro dele, ela decide escolher uma das servas para deitar-se com Abraão, para gerar um herdeiro. E quem ela escolhe? Agar. Ela só escolhe Agar porque ela tem, de alguma forma, algum tipo de confiança na Agar. Aqui eu abro um parênteses para fazer uma piadinha, né? Eu acho que a Agar também devia ser muito feia. Porque se a mulher tem que escolher uma serva para deitar com o marido, ela não vai pegar a mais bonita, né? Então ela foi lá e falou: vou pegar a mais feia para não se apegar, né? Fecha o parênteses. O fato é, ela confia na Agar. Agora a Agar, grávida do Abraão, gera o Ismael. Imaginem vocês, agora Agar está na casa de um homem rico, porque Abraão era o homem mais rico daquela região, e ela é mãe do herdeiro do homem mais poderoso daquele lugar. E esse menino está crescendo na casa para ser herdeiro desse homem. Então essa mulher, observem comigo, ela está numa condição muito boa, muito confortável.
Ela está vivendo numa situação onde ela goza de muitos privilégios. Mas acontece uma situação essa que ela não esperava acontecer. Há um contratempo, há um desgaste com a sua senhora, a Sara, a esposa do Abraão. E a Sara, então, convence o Abraão de que Agar não poderia mais morar com eles, junto com eles na casa. E o Abraão, então, como um homem muito sábio, ouviu a sua esposa, porque todo homem sábio, e aí você vê, não à toa ele é chamado pai da fé, porque quando Sara falou para ele, põe essa mulher para fora, ela e seu filho, o Abraão não titubeou, ele foi lá, dispensou Agar, e Agar então sai com o seu filho pequeno, em direção ao deserto, e quando acaba a comida, acaba a água, agora eles estão ali, desfalecidos, eles estão enfraquecidos, ele, uma criança, está ali desmaiado, desnutrido, desidratado, e ela então, imaginando que ele fosse morrer, o deixa debaixo de um arbusto, se retira a uma certa distância, e lá então ela está em angústia, porque ela não consegue ver solução para o problema. A única coisa que ela está ali crente é de que a vida dela está acabando ali. O filho dela está morrendo. Ela também, talvez em seguida, iria morrer. Então, Agar sai de uma situação em que ela estava tão confortável, tão segura, tão estável, e agora está numa situação tão desgraçada, tão desfavorável, está numa situação tão complicada. Sabe, o que acontece na vida da Agar, irmãos, é possível acontecer também na nossa vida. Tanto é possível que muitos de nós provavelmente já passamos por situação semelhante. Você estava vivendo uma condição tão estável economicamente, talvez, e acontece um revés na sua vida e de repente aquela condição econômica que era tão favorável, agora você está aí, com tanta dificuldade. Você estava vivendo uma condição de saúde física tão boa. Você estava são, como dizia minha avó, são como um coco, não é verdade? Mas de repente as coisas mudam e você se encontra agora fisicamente debilitado, acometido de uma enfermidade muito séria. Você estava também vivendo uma condição familiar bastante segura. O casamento estável, os filhos ali, todos ao redor, mas de repente algum episódio que acontece no seio da família, desencadeia um processo de conflitos e brigas, e agora o casamento está aí em frangalhos, os filhos meio que dispersos, a casa que era tão feliz agora está encharcada de lágrimas. Então veja como que a nossa vida está sujeita a passar por essas situações. Situações que quando você olha adiante, você não consegue enxergar perspectiva, você não consegue encontrar uma solução, você não consegue encontrar uma direção, você se sente perdido. Diante disso, o que é necessário fazer? Diante de uma situação como essa, quais atitudes nós devemos tomar? Ora, Agar vai nos inspirar. A história dela, na verdade, nos inspira. Porque Agar está diante dessa situação em que tudo que ela enxerga é o filho morto e ela também perdida no deserto. Mas as coisas dão reviravolta. E a vida da Agar vai voltar para a condição de segurança, estabilidade e alegria. E eu creio que Deus pode fazer isso na sua vida também. Deus pode fazer isso na nossa história. Se você se encontra numa situação em que parece que passou por uma tempestade, tudo ficou revirado, saiba que o Senhor pode ajudar você a organizar todas essas coisas. Porque o nosso Deus cuida daqueles que temem a Ele. Você crê nisso? Deus cuida daqueles que temem a Ele. O que fazer?
diante de situações que parecem irreversíveis. Primeira atitude, guarda isso aí no seu coração. Quando a situação parece irreversível, em primeiro lugar, reconheça sua parcela de responsabilidade na situação de crise. Você precisa reconhecer a sua parcela de responsabilidade na sua situação de crise. Porque quando você olha para a situação que Agar está vivendo com o seu filho, talvez você pode ser tentado a pensar que Agar é simplesmente uma vítima da maldade da esposa do Abraão. Mas não. Agar é também responsável pelo que está acontecendo com ela. Porque sabe qual o episódio que vai desencadear esse conflito entre ela e Sara? Que vai culminar na sua dispensa. Ela é mandada embora e ela vai para o deserto. Acontece o seguinte. No Gênesis 21, 9, diz o seguinte: Sara, porém, viu que o filho que Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaque. O Abraão e Sara promoveram uma festinha para comemorar o desmame do menino, não é? E aí, então, lá na festinha de comemoração, o Ismael, que era mais velho, estava cometendo bullying, praticando bullying com o menininho, tirando sarro dele, talvez dando pedala moleque na cabeça dele, passando rasteirinha nele, fazendo ele de bobo. Quando Sara olha aquilo, ela pensa, esse negócio não vai dar certo, não vai prestar esses dois meninos crescerem juntos. Eu não vou aceitar que o meu filho cresça numa casa em que ele seja abusado psicologicamente por um menino mais velho. Ela vem, chama Abraão e fala assim, ó, pode mandar essa mulher embora, ela e o menino dela. Agora a pergunta é, com quem que o Ismael aprendeu a zombar, a abusar de alguém em situação menos favorecida? Sabe com quem que ele aprendeu? Ele vai aprender isso com Agar. Porque diz o Gênesis 16, do versículo 1 a 4, que quando Sara, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia, chamou Agar, e disse para Abraão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva. E aí diz o versículo 3, quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã, e foi nessa ocasião que Sara, sua mulher, entregou sua serva egípcia a Abraão. Ele possuiu Agar, ela engravidou, e quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para a sua senhora. Agar agora está lá, buchudinha, barriguinha crescida, e ela então passava a mão na barriga, assim, quando passava perto de Agar, e dizia, ó, eu tenho um filho de Abraão, eu estou gerando um herdeiro para ele. O Abraão está lá longe, quando Abraão estava perto, ela se comportava direitinho, mas o Abraão virava as costas, ela passava a mão na barriga, e falava, ó, você não pode ter filho, eu posso. O olhar, gente, o olhar comunica muita coisa. Os nossos gestos comunicam muitas coisas. Sara começa a perceber que Agar se vale da condição de uma mulher fértil, que está gerando um filho de Abraão, para começar a oprimi-la. E sabe o que ela faz? Ela pega, manda embora a Agar. A Agar vai para o deserto. Então Agar é essa mulher que, se vendo numa condição de superioridade, começa a abusar de quem está em condição desfavorável. Minha avó, como boa mineira, eu sou paranaense, mas minha avó é mineira. Meus tios, minhas tias, todos mineiros. Então eu conheço um monte de ditado de mineiro. Quantos mineiros tem aqui? Não é? Aí, por exemplo, aquele ditado mineiro, né? Cavaco não voa longe do pau. Ou é, fruta não cai longe do pé. Sabe com quem que o Ismael aprendeu a zombar dos outros? Com Agar. Agar tem uma parcela de responsabilidade nessa situação de crise que ela está vivendo, irmãos.
E é muito importante quando a gente está diante de uma situação de crise, quando a gente está enfrentando uma situação problemática, nós precisamos, primeiramente, olhar para nós mesmos e começar a identificar quais foram nossas escolhas, quais foram nossas decisões, quais foram nossas atitudes que cooperaram para que chegássemos naquela situação. Eu não quero de maneira nenhuma lançar sobre você falsas culpas. Por exemplo, às vezes você, antes de uma viagem, foi lá e fez o check-up no seu carro, deixou tudo direitinho. Você fazendo a sua direção ali, defensiva, tudo direitinho. E vem um abençoado de um bêbado, sabe, que não tem responsabilidade nenhuma com a vida, e bate em você. O problema é que ainda o sujeito, porque estava bêbado, não é? Ele não sofreu lesão nenhuma, mas isso te causou tanto prejuízo. Eu não estou querendo dizer que nesse acidente você tem uma parcela de culpa. Não, eu quero dizer que a vida também nos permite viver situações de perdas, prejuízos, que é uma contingência da existência humana. Então eu não quero que, por exemplo, você se sinta culpado. Será que essa diabetes que eu sofro e que me causa tanto mal, será que eu fiz alguma coisa errada para sofrer isso? Eu não estou falando disso. Essa doença é hereditária. Todos nós estamos sujeitos a herdar enfermidades hereditárias. Eu não estou falando disso, eu estou falando de situações em que você fez escolhas que te levaram a viver essa dificuldade. Você tomou decisões que levaram você a esse lugar que você está. Você escolheu caminhos a percorrer e que culminou nessa situação que você está vivendo. Você tomou atitudes deliberadas e agora está passando por essa situação. Então é importante que você primeiro reconheça a sua parcela de responsabilidade nessa situação que você está vivendo. Sabe por que isso é importante, irmãos? Porque isso vai ajudar você a se livrar de uma atitude que é altamente adoecedora, que é o vitimismo. Porque quando você começa a achar que o problema que você está vivendo, você não tem responsabilidade nenhuma, você não tem parcela de culpa nenhuma, significa então que você é vítima. Outras pessoas causaram isso em você. Outras pessoas fizeram com que você chegasse à situação. Aí você começa a desenvolver um sentimento de vitimismo. Isso não é bom. Isso não é bom. Porque, por exemplo, o vitimista, ele não acredita que ele pode ser o agente de mudança da sua própria realidade. Por quê? Porque ele acha que ele é apenas um elemento passivo das circunstâncias. Então, como ele não tem responsabilidade sobre os acontecimentos, as coisas acontecem a despeito dele. Então, se as coisas acontecem a despeito dele, não há nada que ele possa fazer para mudar a situação. Meu irmão, você pode ter atitudes concretas, você pode ter atitudes que vão mudar a sua realidade. Você não é um sujeito passivo na história. Você é alguém que pode agir, você pode ter atitudes ativas e que podem reverter a situação. Mas o vitimismo faz com que você acredite que não há nada que você possa fazer. Outra coisa ruim do vitimismo é que ele faz com que você comece a se adoecer com sentimentos ruins. Como, por exemplo, se você acredita que a situação que você está vivendo é causada por outros, então esse outro ou esses outros são os algozes ou o algoz. Então, se alguém foi o meu algoz, eu tenho com essa pessoa mágoa, eu tenho com essa pessoa ressentimento. E aí o vitimista começa a ficar lá no cantinho dele. É magoado com esse, magoado com aquele, ressentido com aquele, porque aquele me prejudicou, aquele me deu prejuízo, aquele não me ajudou, aquele não me deu a mão. E aí você vai se ressentindo, se magoando, e quando se dá conta está doente, e quando se dá conta está morrendo. É ruim o vitimismo também, irmãos, porque
O vitimista tende a focar no obstáculo errado. Mesmo quando ele tenta agir, ou seja, ele vai tentar resolver o problema, ele vai focar suas ações no obstáculo errado. Por quê? Porque se ele não acredita que ele mesmo é responsável pelas situações que ele está vivendo, se o obstáculo são os outros, então ele vai atacar os outros. Mas ele nunca vai sentar com ele mesmo e confrontar a si mesmo. Por quê? Porque ele não precisa ser confrontado. Ele não precisa ser advertido. O obstáculo é o outro. Então ele começa a focar suas ações no obstáculo errado, quando o obstáculo maior é ele mesmo. O vitimismo, irmãos, é ruim também, porque o vitimista, ele não vai corrigir as suas faltas, porque como ele não reconhece que ele é o responsável pela situação que está vivendo, então a tendência é que ele repita os mesmos erros. E quando ele repete os mesmos erros, ele vai voltar na mesma situação. Ora, Agar viveu isso. Você acha que é a primeira vez que Agar vai para o deserto? Não é. Vocês se lembram da situação em que ela, gravidinha, está lá zombando da Sara? Sabe o que Sara fez a primeira vez? Vai embora daqui. Mandou ela para o deserto. Estava lá no deserto. Aí então o anjo do Senhor vem visitar Agar. E diz então, o Gênesis 16, do versículo 7 em diante: o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sara, de onde você vem? Para onde você vai? Olha, o próprio anjo está provocando em Agar uma reflexão. De onde você vem? Mais ou menos o que aconteceu? Para onde você vai? Sua atitude, para onde está te levando? E aí ele continua, respondeu ela: estou fugindo de Sara, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: volte a sua senhora e sujeite-se ou humilhe-se a ela. Ora, irmãos, o anjo do Senhor, jamais iria posicionar-se de uma maneira injusta. Jamais ele iria colocar-se do lado de um opressor, sabe, favorecendo o opressor, ajudando a massacrar, diminuir ainda mais aquele que é oprimido. Dizendo então para Agar: volta lá, sabe? Volta lá e se humilha. Eu sei que você está certa, mas vai lá e peça perdão. Não. Olha, o anjo do Senhor está dizendo: volta lá, sujeite-se a ela, humilhe-se a ela. O que ele está querendo dizer é: volta lá e se retrate. Volta lá, conversa com ela e reconheça que você errou. Mas ela volta. Mas passado um tempo, o filho dela reproduz um comportamento que ela não corrigiu. E porque ela não corrigiu o seu problema, sabe o que acontece? Ela volta para o deserto, ela volta para o estágio em que ela estava. Meu irmão, às vezes o problema que você está vivendo não é a primeira vez. Essa situação que você está passando não é a primeira vez. Você já passou por esse lugar outras vezes. E você já parou para pensar que você está nesse lugar porque você não corrigiu os erros de outrora? Você voltou para esse lugar porque você está repetindo os mesmos erros. Reconheça a sua parcela de responsabilidade. Meu casamento não vai bem. A culpa não é só da sua mulher, tampouco só do seu marido. Qual a sua parcela de responsabilidade? Profissionalmente, eu não estou progredindo. A culpa é da economia do país, decisões do governo, é culpa da empresa, ou você tem responsabilidade nisso? As coisas não vão bem na minha vida, na igreja. Isso é culpa do pastor, é culpa da igreja? Ou você tem responsabilidade sobre isso? Reconheça a sua parcela de responsabilidade. A segunda coisa que você pode fazer quando a situação parece ser irreversível: reconsidere as alternativas possíveis. Segundo, reconsidere as alternativas possíveis. Reconsiderar, dando uma olhadinha no dicionário da língua portuguesa, significa o seguinte: reconsiderar, retomar o exame de uma questão
tendo em vista a possibilidade de uma nova decisão. Retomar o exame de uma questão, tendo em vista a possibilidade de uma nova decisão. Agar precisou reconsiderar a decisão que ela já havia tomado. A decisão que ela havia tomado é: o menino está ali, desfalecido, já desnutrido, desidratado. Agar leva o menino, deixa debaixo de um arbusto. Então veja o grau de desespero dessa mãe. Ela não quer ouvir o seu choro de agonia. Ela não quer ver o seu filho dar os últimos fôlegos de vida. Então ela se retira. Então imagine a dor do coração dessa mulher. Mas o fato é, ela já havia tomado a decisão. O filho iria morrer, ela também. No entanto, irmãos, o texto vai dizer para nós, no Gênesis 21, 19, havia solução próxima dali. E diz então o versículo 19, então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu uma fonte. Deus abriu os olhos da Agar, e ela viu uma fonte de água. Foi até lá, encheu de água a vasilha, e deu de beber ao menino. Irmãos, eu tenho uma tendência de acreditar, interpretar esse texto, considerando que essa fonte não apareceu ali milagrosamente. Porque um milagre dessa natureza seria aqui exposto. O Senhor fez uma fonte aparecer, uma fonte brotou. Não, diz aqui que Deus abriu os olhos. O milagre aqui é abrir os olhos da Agar. E aí ela consegue ver uma fonte. Agar estava num nível de desespero tão grande que ela não conseguia mais enxergar uma alternativa. Isso acontece conosco, irmãos. Quando nós estamos passando por situações muito estressantes, quando nós estamos vivendo um nível de tensão muito elevado, os nossos olhos ficam turvos, a nossa mente fica bloqueada, as nossas emoções não nos permitem pensar de forma razoável. Nossos sentimentos nos impedem de tomar atitudes sensatas. E a minha palavra de advertência para você é: tome cuidado. Se você está passando por uma situação de grande estresse, você está passando por um momento emocionalmente muito instável, não tome decisões sérias na sua vida nesse momento. Há pessoas que, nesse momento em que ela estava emocionalmente muito abalada, vivendo um estresse muito elevado, passando por um momento difícil no casamento, rompeu o casamento. E depois que a poeira baixa, as águas acalmam, essa pessoa pensa: por que eu fiz isso com o meu casamento? Há pessoas que, por exemplo, estão lá numa empresa, bem empregado, tem um salário bom, mas acontece um problema, e aquilo a perturba de tal forma que ela não consegue olhar uma outra situação, a não ser sair da empresa. Depois ela sai da empresa, as coisas se acalmam, está ela desempregada pensando: para que eu deixei o meu trabalho? Aquela pessoa que está diante de uma situação tão difícil, e ela pensa: eu vou mudar de cidade, eu vou para outro lugar, e quando está lá na outra cidade, pensa: mas para que eu fui deixar a minha cidade? Então, meu querido, diante dessa situação que você está vivendo, reconsidere as alternativas possíveis, reconsidere. Agar tinha ali uma fonte próxima a ela, ela não enxergava. O que eu quero levar você agora a refletir é: será que essa decisão que você está escolhendo, será que não existe outra possível? Esse caminho que você está optando por trilhar, será que não existe um outro caminho? Sabe, essa escolha que você está fazendo, será que não existe outra alternativa? Reconsidere, reconsidere, e sobretudo, peça para Deus abrir os seus olhos, porque não é Agar que enxerga a fonte por ela própria. Diz o versículo 19 do Gênesis 21, o Senhor lhe abriu os olhos. Antes de tomar qualquer decisão, meu irmão,
Peça para Deus abrir os seus olhos. Peça para Deus abrir a sua mente. Peça para Deus trazer serenidade ao seu coração. Peça para Deus clarear os seus olhos. Peça para Deus guiar você. E não se mova até que você entenda a maneira como Deus está te dirigindo. Não saia desse lugar até que você tenha convicção de que é o Senhor quem está abrindo os seus olhos e apontando para você a fonte, dizendo: ali está a solução. Reconsidere as alternativas possíveis. Terceira atitude: quando a situação parece irreversível, readapte-se à nova situação. Reconheça a sua parcela de responsabilidade. Reconsidere as alternativas possíveis. E terceiro, você precisa se readaptar a essa nova situação que se apresenta a você, meu irmão. Porque veja, Agar está com seu filho Ismael no deserto. O deserto, você sabe, é um lugar hostil àqueles que nele estão. É um lugar que durante o dia, um calor causticante, de madrugada, aquele frio terrível. É um lugar de muita aridez, escassez de água, de alimento. Agar está ali no deserto, ela e o seu filho, desorientados. O filho está ali, prestes a morrer. Então, o deserto para Agar é um problema. Provavelmente, lá no âmago, ela está pedindo: Senhor, me tira do deserto, me tira do deserto, me tira do deserto. Mas veja, irmãos, Deus não tira Agar do deserto. Veja, o versículo 20, o versículo 21, diz assim, no capítulo 21 aí de Gênesis: Deus estava com o menino, ele cresceu. O Senhor aponta a fonte d'água, Agar vai lá, pega a água, dá para o seu filho, aquilo recobra-lhe o ânimo, tanto dele quanto dela, e a partir dali ela começa a encontrar soluções. E diz então, qual é a continuidade da história de Agar? Deus estava com o menino, ele cresceu, e diz o versículo 20, ele viveu aonde? Viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã, e sua mãe conseguiu-lhe a mulher da terra do Egito. Deus não tirou Agar e seu filho do deserto. O que Agar e Ismael tiveram que fazer? Se readaptar a uma nova situação. Talvez, irmão, a sua oração precisa mudar. Talvez a sua oração não deva ser, Senhor, muda a realidade. Talvez a sua oração é: Senhor, me ajude a me adaptar a essa nova realidade. Talvez a sua oração não deva ser: Senhor, transforma essa realidade. Talvez o que você precisa pedir é: transforma meu coração e me ajude, Senhor, a me readaptar nessa nova realidade. Aqui eu busco uma lei biológica e que foi defendida por Charles Darwin, aquele naturalista inglês que desenvolveu a teoria da evolução. E aqui, obviamente, não estou defendendo a teoria da evolução, apenas emprestando uma das leis que ele defendeu. E ele então diz o seguinte: os organismos mais bem adaptados ao meio têm maiores chances de sobrevivência do que os menos adaptados. Isso é fato. Isso é fato. Os organismos mais bem adaptados ao meio têm maiores chances de sobrevivência do que os menos adaptados. Irmãos, isso se aplica perfeitamente à nossa vida, à nossa existência. As situações são dinâmicas e elas mudam. E se você não for capaz, se você não tiver a disposição de se readaptar, meu querido, você não sobrevive. E tem muita gente morrendo emocionalmente, morrendo espiritualmente,
morrendo socialmente, ou seja, suas relações estão se estragando, porque simplesmente eles não conseguem ou resistem se readaptar nessa nova situação. E sabe, irmãos, quando você resiste à readaptação, você na verdade está resistindo àquilo para o qual Deus nos capacitou, Deus nos fez seres readaptáveis. Nós, seres humanos, somos seres altamente readaptáveis. Por exemplo, o animal que nasceu para voar, não vai nadar, ele vai sempre voar. O que nasceu para nadar, não vai voar, ele não vai se adaptar. Se faltar água, ele não vai sair voando. O que nasceu para fazer ninho em covas, ele não vai fazer ninho lá no alto da montanha. E o que foi programado para fazer ninho lá no alto da montanha, não vai fazer ninho lá em covas. Mas nós, seres humanos, irmãos, se precisar nadar, a gente nada. Se precisar voar, a gente voa. Se precisar cavar, a gente cava. Se precisar correr, a gente corre. Não é verdade? Se precisar construir casa de ferro, a gente faz casa de ferro. Se a casa tem que ser de barro, a gente faz de barro. Se a gente precisa fazer algo mais veloz, a gente faz algo mais veloz. Nós nos readaptamos, meu irmão. Você tem capacidade de se readaptar. Se você não está se readaptando, é porque você está negando a capacidade que Deus te deu. Pare de dizer, eu não consigo me adaptar. Consegue. Consegue. Você precisa ter disposição. Disposição. Os irmãos sabem, eu e Gisele, por isso que nós somos recém-casados, estamos em lua de mel ainda, gente. Casamos, disse para vocês, dia 10 de dezembro. Mas eu tive um casamento de 19 anos e meio, Gisele teve um casamento de 17 anos e meio. E passamos pela mesma situação. Em 2021, nós dois perdemos, eu perdi minha esposa por um câncer, e o esposo da Gisele faleceu por Covid. Enfrentamos a situação de viuvez. De repente, estamos na nossa casa, sem nosso companheiro, tendo que agora enfrentar a realidade com nossos filhos. Gisele, imagine, sem o homem, tem que se readaptar. Tem que se readaptar. Eu tive que me readaptar. Por exemplo, eu disse hoje de manhã, se tem uma coisa que eu detestava fazer, era cozinhar. E sempre dizia, olha, me bota para lavar louça, lavar banheiro, mas cozinhar, eu quero estar longe desse negócio. Depois que minha esposa faleceu, quem é que teve que cozinhar? Eu. Aí, irmãos, eu sabia fazer arroz, salada de tomate e bife. Não é? Mas depois de uns 2 meses comendo arroz, salada de tomate e bife, minha filha falou assim, pai, nossa, não tem outra coisinha para a gente comer, não? Falei, não, filha, o papai vai aprender a fazer outro negócio, né? Aí, lá vou eu, né? Aí eu aprendi a fazer arroz, salada de alface e frango frito, né? E aí fomos comendo mais um tempo, né? Daqui a pouco minha filha, pai, acho que já deu de frango frito, né, pai? Eu falei, bom, agora eu tenho que... Aí nisso eu já, a certa altura, eu já estava namorando com Gisele. Aí eu fui no mercado, eu vi carne de panela lá, na promoção. Falei, vou fazer carne de panela, mas não tinha noção como é que era uma carne de panela. Eu liguei para a Gisele, falei, vai me passando orientação, que é o que eu faço, carne de panela. E ela ia me dando as dicas. Gente, mas fiz uma carne de panela. Pensa num negócio que ficou gostoso. Aí, irmãos, eu comecei a me aventurar em coisas mais sofisticadas. Aí um dia eu vi um vídeo lá de um bife à parmegiana. Eu falei, vou fazer um bife à parmegiana. Esse negócio não é difícil, não. Irmãos, pensa num bife à parmegiana que ficou gostoso. Pensa num negócio que ficou... Aí, né, nós fomos visitar um casal de amigos, e minha filha falou assim para o casal, falou, gente, vocês não sabem, meu pai está fazendo cada prato.
Aí eles falaram assim, então você vai chamar a gente para comer na sua casa. E ela falou assim, meu pai faz um bife à parmegiana. Eu tinha feito uma vez só. Aí eles falaram, não, a gente quer comer seu bife à parmegiana. Aí eu falei, filho, agora você me colocou numa enrascada, e se não der certo? Mas eu fui lá, comprei uma carne boa, preparei, fiz todo o processo. Quando o casal chegou, falou, olha, está cheirando lá da rua, mas que coisa. E comeram, lamberam os beiços, sabe? Eu já estava me sentindo o Jarcan, assim, sabe? Já estava me sentindo um chefe lá do Masterchef. Aí eu tinha um forno elétrico na minha casa, e eu nunca tinha usado, eu não tinha noção que aquele negócio tinha alguma utilidade. Aí eu descobri o negócio, comecei a temperar frango, alho, limão, açafrão, e deixava ele de um dia para o outro lá no tempero. No dia seguinte colocava na forma, cortava. Está dando fome, né, gente? Cortavam as batatas assim, botava aquele negócio para assar. Gente do céu, aí meu forno elétrico chegou queimado, de tanto que eu usei. Mas o que eu quero dizer para você é, algo que eu inimaginava fazer com alguma habilidade, de repente eu me encontro ali, fazendo e conseguindo fazer bem. Sabe por quê? Porque eu fui forçado a me readaptar. Você tem que se readaptar, meu irmão. Talvez antes a sua condição econômica, você tinha lá no seu café presunto, mussarela e doce e tal. A condição não é mais a mesma. Você tem que se readaptar. É um pãozinho francês, a margarina, um cafezinho com leite, acabou. Dá para se readaptar. Talvez você estava acostumado, sabe, de 2 em 2 anos, trocava o carro, a coisa mudou. E dá para continuar com esse carro, meu irmão. Se adapta a essa nova situação. Talvez você estava acostumado a fazer viagem todo ano, agora não dá mais, se readapte, faz uma viagemzinha mais curta, experimenta uma coisa mais simples. Às vezes a condição de saúde, eu tenho na minha igreja 2 irmãos que precisam fazer hemodiálise semanalmente, você não precisava, agora precisa. E é possível se readaptar a essa nova situação. E tem tanta gente vivendo, ainda que com menor qualidade de vida, mas se readaptou. E está conseguindo viver sem amargura, sem queixa. Sem ficar em casa chutando cachorro e a mulher, porque está irritado, porque as coisas mudaram. Se readapte, meu irmão. Se você se readaptar, você vai conseguir viver mais feliz. Amém? A outra atitude que você precisa ter, para você conseguir superar essa situação que parece irreversível. Por último, relembre as promessas de Deus. Relembre as promessas de Deus. Reconheça a sua parcela de culpa. Reconsidere as alternativas possíveis. Readapte-se à nova situação. E quarto, relembre as promessas de Deus. Porque quando Agar está lá no deserto, versículo 18 do capítulo 21, o anjo do Senhor vem e diz o seguinte: levante o menino, tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Agar, você não vai, esse seu filho não vai morrer, Agar. Toma o menino. Ele ainda vai ser um pai de uma grande nação. Se você vai ter netos, bisnetos, tataranetos. O fim não é agora, Agar. Palavra do Senhor para essa mulher. Mas você acha que é a primeira vez que Agar está ouvindo isso? Não é. Quando ela estava no deserto pela primeira vez, o anjo a visita. E diz então o Gênesis 16, versículo 9 em diante: disse-lhe então o anjo do Senhor: volte a sua senhora, sujeite-se a ela. E disse mais o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. E disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. O Senhor já havia falado com Agar. Deus já havia prometido que esse filho seria um menino próspero, que geraria muitos filhos e que dele sairia uma grande nação. Agora ela está lá no deserto, chorosa, angustiada,
sentindo-se perturbada e não está se lembrando do que Deus tinha dito, vem o anjo e diz: Agar, toma o menino. Toma o menino, ele não vai morrer. Dele sairá uma grande nação. O que Deus está fazendo? Relembrando Agar das promessas outrora feitas a ela. Meu querido, quando você está diante de uma situação difícil, é possível que você se esqueça do Deus que você serve e das promessas que Ele faz àqueles que o temem. E nós temos na Escritura Sagrada tantas promessas do Senhor. Esses dias, conversando com uma irmã, numa situação de completo desespero, o esposo simplesmente foi embora, a abandonou, foi sem deixar paradeiro. E essa irmã então dizendo para mim que está desistindo. E eu me lembrei da palavra do Senhor, do profeta Jeremias, quando então o Senhor diz: eu sei os planos que tenho para vocês, planos de paz e não de causar-lhes dano, porque vocês têm um futuro e esperança. É possível você ouvir Deus falando isso para você? Eu sei os planos que tenho para vocês, planos de paz e não de causar-lhes dano. Eu tenho um futuro para vocês. Nós temos que crer nas promessas do Senhor, irmãos. Deus cuida dos seus. Eu disse hoje pela manhã, aliás, Gisele me corrigiu dizendo: não foi o ano passado que você enfrentou o câncer, foi o ano retrasado. Foi em 2021, verdade. Junho de 2021. Fui então diagnosticado com câncer. E aí então, irmãos, veja bem, a minha esposa havia falecido de câncer 6 meses antes. Na verdade, eu fui diagnosticado em maio, final de maio. A cirurgia aconteceu em julho. E quando então eu tenho que dar a notícia para minha filha, irmãos, ela caiu ao chão, começou a rolar no chão, chorando, desesperada. E falou: não, Deus, de novo, não, Deus. Eu falei: filha, uma cirurgia vai resolver. E ela disse: pai, com a mãe também era só uma cirurgia, pai. E de fato era só uma cirurgia. Mas a cirurgia teve complicação, ela faleceu. E agora minha filha passou, irmãos, uns 3 dias, desesperada. 3 dias. Mas então Deus, na sua misericórdia, foi me ajudando a encontrar então uma forma para tratar da situação. A cirurgia que o SUS oferecia é a cirurgia aberta. E essa cirurgia, ela te deixa com 50% de chance de ficar com sequelas para o resto da vida. E então eu volto para Deus e digo: Senhor, eu não vou fazer essa cirurgia aberta. Eu não vou fazer essa cirurgia. E não é por luxo, Senhor. Eu não quero fazer porque eu não quero ficar com essas sequelas. A alternativa, então, era fazer a cirurgia por videolaparoscopia. Mas essa cirurgia, irmãos, custava em torno de 18 mil reais, 20 mil reais. Eu não tinha dinheiro, não tinha dinheiro. Se eu dissesse que tinha 1.000 reais na minha conta, eu não tinha. E eu então perguntei para o médico, eu falei: doutor, quanto tempo eu tenho aí para tomar a decisão? Câncer da qual eu estava cometido, em níveis de agressividade de 1 a 10, ele estava na escala 8. Ele disse: você não pode esperar muito tempo. Uns 2 meses. O câncer de próstata não evolui tão rápido, então você tem uns 2 meses. Mas não passe disso. E então eu fiquei orando a Deus, pedindo do Senhor alguma direção. Um amigo meu, que é médico, mora em São Paulo, sabendo do meu diagnóstico, há muito tempo não nos falávamos, ele me mandou mensagem no WhatsApp e disse: Paulo, como é que você está? Eu soube da sua situação. Eu disse para ele: olha, disse para ele: eu não quero fazer a cirurgia assim assado, penso em fazer a cirurgia por vídeo, tal. Ele disse: vai lá no hospital, em Umuarama tem o OPECAM, né, que é um hospital especializado em tratamento de câncer. Ele falou assim: vai lá no hospital, faz um orçamento, diga que você vai pagar à vista. E vai no médico e peça um orçamento e diga que você vai pagar à vista.
Eu fiz o que ele disse, fui lá, pedi o orçamento do hospital, pedi o orçamento do médico, tudo dava R$ 17.800. E mandei o orçamento para ele. Ele, então, mandou a resposta dizendo, agende a sua cirurgia, eu vou pagar para você. 17.000, irmãos, e R$800. O Senhor proveu. Eu fiz a minha cirurgia, fiquei os dias internado, venho para casa. Quando eu estou em casa, o hospital me liga. Seu Paulo, o médico usou um kit a mais e ficou uma diferença aqui para ser pago. Eu falei, quanto? R$800. Eu falei, oh meu Deus do céu, por que já não estava no orçamento? Quem pagou 17.800 tinha pago. Eu falei, não, pode deixar, eu vou pagar. Mas eu não tinha os R$800. Eu fui dormir, irmãos. Estava com aquela bolsa coletora de urina. E aí eu fui dormir. Fui dormir, isso era de manhã. Quando foi lá para umas 11 horas, eu abro o WhatsApp. Uma pessoa me mandou uma mensagem falando, pastor, senti no coração de enviar essa oferta para o senhor, R$500. 15 minutos depois, alguém me manda uma mensagem, pastor, eu senti no coração de enviar essa oferta para o senhor, R$500. Eu falei, pronto. Está pago o hospital. No dia seguinte, estou lá, toco o telefone, o laboratório. Seu Paulo, o material colhido na cirurgia está aqui, tem que fazer o exame. Quanto é? R$450. Eu falei, puxa vida, e agora? Falei, pode fazer, eu vou pagar. Fui dormir, né? Tomando remédio, fui dormir. Aí, irmãos, quando eu levanto, eu chego em cima do abençoado do forno elétrico, R$400 dobradinho assim. Aí eu pergunto para minha filha, filha, que dinheiro é esse? Ela falou assim, pai, veio uma mulher aí no portão, entregou, e só mandou dizer que anjos mandaram entregar. Aí eu falei, bom, é 450, já sobrou 200 de ontem, né? Está pago o laboratório. E Deus, irmãos, foi cuidando. E hoje eu estou aqui, curado, 100%. Eu não estou dizendo que Deus foi bom porque me curou. Deus foi bom porque o Senhor cuidou de mim. O Senhor olhou com misericórdia para mim. E eu me dei conta em todo o tempo de que eu não estava desamparado. O Senhor estava comigo. Porque é a promessa dEle, que Ele não nos abandona. Então, meu irmão, relembre as promessas de Deus para você. O Senhor diz, 1 Pedro 3,12, o Senhor tem seus ouvidos atentos à oração dos seus servos, os seus olhos sobre aqueles que o clamam, o Senhor está olhando para você. Diz aqui o texto que o anjo diz para Agar, o Senhor ouviu o choro do menino. O Senhor ouve seu choro, meu irmão. O Senhor ouve seu choro. Suas lágrimas não podem ser desperdiçadas. Não chore em outro lugar, a não ser aos pés do Senhor. Porque Ele ouve o seu choro. E no momento certo, Ele vai agir em seu favor. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé? Eu quero orar por você, meu irmão. Eu quero orar por você. Quem aqui está passando por uma situação difícil? E hoje essa palavra lhe calou ao coração. E você quer sair daqui hoje determinado a fazer coisas diferentes para que essa situação possa ser revertida. Eu quero orar por você. Você quer vir aqui à frente? Quero orar por você. Vem aqui à frente, quero orar contigo. Vamos buscar o Senhor juntos. Vamos pedir do céu provisão do Senhor. Alguém que gostaria de vir aqui para a gente orar? Você que está passando uma situação adversa, tem enfrentado turbulências, eu quero orar com você. Quero orar com você. O texto disse de Gênesis 21, o Senhor estava com o menino. O Senhor está com você, meu irmão. O Senhor está com você. Agar estava incrédula, mas a incredulidade da Agar não paralisou Deus. Deus estava agindo. Mesmo na sua incredulidade,
Deus não deixou de agir. Deus está trabalhando. O que Deus quer é que você descanse. O que Deus quer é que você durma em paz. O que Deus quer é que você encontre um lugar de conforto nos braços dEle. Porque Ele está trabalhando. Pastor, mas a situação que eu estou vivendo, eu reconheço, eu contribuí para isso. Não importa, Agar também contribuiu. Mas Deus sabe que nós erramos. Deus sabe que nós não somos capazes de tomar todas as decisões certas. Deus sabe que nós estamos sujeitos a escolher caminhos errados. E Deus, por sua graça e misericórdia, vem e nos socorre nos problemas que nós mesmos cavamos. Pai, em nome de Jesus, abençoa os teus servos, tuas servas que aqui estão. Sejam quais os problemas que eles estejam vivendo. Nós pedimos para que do alto céu o Senhor derrame poder e graça, trazendo solução, abrindo portas, abrindo caminhos. Talvez, Senhor, precisa de cura, então cura, Senhor. Precisa, Senhor, de solução financeira, o Senhor é o dono da prata e do ouro. Senhor, traz providência. Talvez alguém desempregado precisa que uma porta seja aberta. Senhor, essa semana, Senhor, traz um alento para o coração desses. Senhor, aqueles que estão passando problemas na família, Senhor, traz paz para essa casa, Senhor. Aqueles que estão perdidos, sequer sabem o que fazer, dá, Senhor, serenidade ao coração e sabedoria para a tomada de decisão. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui cumprindo o que o Senhor nos ensinou. O Senhor é quem disse que nós deveríamos clamar o Senhor, e o Senhor nos responderia coisas grandes e firmes que nós sequer conhecemos. Então nós estamos aqui clamando. O Senhor foi quem disse que tudo quanto pedíssemos em nome do Senhor Jesus, o Senhor nos daria. Foi o Senhor quem disse que às vezes nós não temos porque não pedimos. Então nós estamos aqui pedindo, Senhor. Estamos aqui, Senhor, suplicando. Estamos certos de que o Senhor está com os ouvidos atentos ao nosso clamor. Abençoa, Senhor.